Promessas atrás de promessas. Hoje no CT Moacir Barbosa foi dia de protesto, dia de cobrança por parte das torcidas organizadas, não apenas a esse atual elenco, como também a todo o corpo técnico e aos dirigentes que hoje fazem parte do Cruz Maltino. Durante essa conversa foi exigida, sim, exigida a demissão do técnico Maurício Barbieri. É claro, maus resultados, 4 derrotas consecutivas, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, uma eliminação precoce na Copa do Brasil. Quem acha que esse trabalho ainda pode dar certo? Apenas a diretoria do Vasco. E durante essa exigência de uma demissão, quem se posicionou foi o zagueiro e capitão do Vasco, Léo. E uma promessa foi feita. Promessa de que domingo, contra o Internacional, no Beira-Rio, às 4 horas da tarde, o resultado será diferente. A postura será diferente. A competitividade será diferente. E na boa, Léo, te entendo. Você, como capitão do Vasco, representa o torcedor vascaíno. Em pouco tempo de clube, você está entendendo o que é o Vasco da Gama. Mas deixa eu falar com você aqui rápido. O torcedor vascaíno está completamente cansado de promessas. A promessa eram de ótimos reforços na primeira janela. A promessa era de um time competitivo. A promessa era de que o torcedor não iria sofrer mais. A promessa era de que 80% a 90% do elenco estivesse fechado até abril. E agora mais uma promessa, Léo. A gente espera sinceramente que as promessas saiam do papel e comecem a se tornar realidade. Porque do jeito que tá, vai ficar ainda mais difícil. O barco está afundando. E se nós, como torcedores, não fizermos absolutamente nada, a situação ficará ainda pior. A gente vai falar, é claro, sobre esse protesto, vamos trazer novidades, informações sobre esse dia agitado, vamos falar sobre Andrei, Marlon Gomes, a partida de domingo contra o Internacional, cria das categorias básicas que terá que passar por uma cirurgia, a nossa base, infelizmente, com todo o respeito do mundo, fazendo vexame hoje na Copa do Brasil, e muitas outras informações nesse Boa Noite Gigante que vem quente e agitado para você. Antes, porém, de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, eu quero dar as boas-vindas, se é que isso é possível, né? A você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. E como eu falei, nós estamos cansados de promessas. Nós não queremos mais ouvir promessas. Queremos ver atitude. E a gente está aqui para cobrar. Acabou. Deu. Extrapolaram o limite. O torcedor cansou. E se você também cansou desse momento, cansou da atual diretoria, cansou do técnico Maurício Barbieri, está insatisfeito, se inscreva no canal. Faço questão de ser a sua voz, faço questão de criticar, de reclamar, de cobrar. Dessa maneira que tá, não dá pra ficar. E eu conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio, então se inscreva no canal do Gigante Vasco. Conto com a sua inscrição. Além disso, aqui embaixo, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, para ajudar a divulgação, o impulsionamento desse vídeo dentro da plataforma e, é claro, ative o seu sininho de notificação para fazer com que o nosso canal esteja sempre em suas mãos, né? Assim que a gente envia o vídeo, eles cheguem até você. E não se inscreva apenas no canal do Gigante Vasco, se inscrevam em outros canais também de Vasco que falem aquilo que você acha legal, que você curte, que você concorda. Porque esse momento é de nós nos abraçarmos e lutarmos pelo nosso Vasco da Gama. Mas vamos que vamos, rapaziada. Sem muita enrolação, fala logo de Vasco, pois hoje foi dia de protesto, foi dia de cobrança. No CT Moacir Barbosa, por parte das 14 horas, 2 horas no caso, da tarde, membros das torcidas organizadas do Vasco, em sua grande maioria, da torcida organizada Força Jovem do Vasco, estiveram presentes no CT Moacir Barbosa para cobrar, para dialogar. E um diálogo muito bem visto, muito bem feito, inclusive. Foram 20 minutos de live no Instagram. A live, durante o meio dela, eu estava assistindo após já ter sido postada, foi apagada, foi excluída. Eu vi um pedacinho, um trechinho, e foi em todos os momentos de transmissão, de conversa, um diálogo limpo, um diálogo puro, um diálogo de olho no olho. Hoje, mais uma vez, quando temos que falar, falamos. Hoje, mais uma vez,
as torcidas organizadas que estiveram presentes representaram o torcedor vascaíno da melhor maneira possível. Tanto na cobrança ao falar que o elenco não foi homem na segunda-feira, e não foi, contra o Flamengo. Uma goleada vergonhosa, vexatória. Nem, assim como foi falado nessa conversa de hoje, nem nos rebaixamentos o torcedor vascaíno foi tão humilhado quanto foi nessa última segunda-feira para o nosso maior rival no Maracanã. Um jogo que poderia ter terminado de 5, 6, 7, 8-0 para eles, se eles não tivessem tirado o pé. Uma humilhação total. Um elenco frouxo, como foi falado. E um elenco que não apresenta melhoras. Porque hoje temos, você querendo ou não, na beirada de campo, um técnico que não demonstra que vai apresentar evolução a esse atual elenco. E o Léo fez uma promessa, zagueiro e capitão. Ao ser pressionado, inclusive por parte, né, das torcidas, de membros das organizadas que estavam presentes, foi falado que se o Paulo Brax não demitisse o Maurício Barbieri, alguma coisa iria acontecer, não em tom até, na minha opinião, pelo menos pelo que foi visto, de ameaça, mas que ele iria sair de alguma maneira. O Léo se posicionou e disse assim, ó, não vou mostrar o vídeo, se você quer ver, corre no Fala Gigante, que assim que ocorreu o protesto eu fiz a postagem. O Léo falou assim, eu peço que vocês deem mais um voto de confiança ao nosso treinador. Um cara que trabalha muito e é esse grupo que nós vamos dar resultado. A gente vai se cobrar para dar resultado. A partir de hoje, a gente vai se cobrar mais para conseguir essa virada a partir de domingo. Promessas atrás de promessas. Léo, te entendo, meu amigo, mas o torcedor vascaíno está cansado de promessas. Nesse momento, essa é a situação. Barbieri também se posicionou durante o protesto. As falas dele foram as seguintes, abre aspas também. Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Estou tentando tirar o melhor deles. O momento é difícil, é ser humano. Tem hora que a cabeça não responde da maneira que quer. Tiveram jogos que, pelo que produzimos, tínhamos que ter outros resultados. Então Barbieri se posicionou, a pressão é grande. A 777 Partners, que é você também, querendo ou não, sendo a favor ou contra, é hoje a sócia majoritária do Vasco da Gama, é hoje quem se responsabiliza pelo futebol do Vasco, mantém sim nesse momento o técnico Maurício Barbieri, com ressalvas. Maurício Barbieri vai ser o técnico do Vasco até domingo, estará na beirada de campo se não pedir demissão, porque como a gente falou, ainda mais hoje depois desse protesto, a pressão é forte para uma demissão do Abel, do Paulo Brax, do Maurício Barbieri, mas caso eles não peçam demissão, ficará até domingo. E a 777 analisa o Barbieri, avalia o técnico jogo a jogo. Mas a saída do treinador não está descartada após uma derrota para o Inter no domingo, mesmo diante de tanta confiança por parte dos dirigentes que hoje fazem parte do Cruz Maltino. Além disso, também o trabalho do próprio Paulo Brax é visto com ressalvas, por parte da empresa norte-americana. A 777 não avalia positivamente hoje o trabalho do diretor executivo Paulo Brax. Essa é a situação. Clima tenso, clima pesado. E volto a repetir, chega de promessas. Acabou. Era a promessa de um grande elenco, era a promessa de um elenco competitivo e agora é a promessa de uma reviravolta domingo após estarmos na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Acabou. Cansamos. O Vasco se posicionou também através de uma nota dizendo assim, ó, abre aspas, os atletas, comissão e dirigentes do Vasco da Gama receberam nesta tarde de quarta-feira no CT Moacir Barbosa representantes de suas torcidas organizadas para uma conversa visando prestar totais esclarecimentos aos vascaínos sobre os processos de trabalho estabelecidos no clube. Compreende-se o desejo do torcedor, do qual compactuamos em ver uma equipe vencedora e cada vez mais forte. Seguiremos empenhados em honrar essa camisa gigante, o que sempre foi nossa marca ao longo de nossa bela história. Reiteramos nosso compromisso em seguir ao lado dos vascaínos, que são protagonistas de nossa história, resgatando a grandeza do Vasco de maneira ordenada e respeitosa com a instituição e as pessoas. O clima é duro, o clima é complicado, mas hoje foi dia de treino. Dia de treino normal no CT Moacir Barbosa. E temos inclusive informações a trazer aqui a vocês sobre o que aconteceu nesse treino. Presença de dois nomes, Marlon Gomes e Andrei Santos. Os dois treinaram normalmente hoje no centro de treinamento Moacir Barbosa. E segundo informações do jornalista Marco Vasconcelos, os dois, até esse dado momento, estarão à disposição do técnico Maurício Barbieri para a partida contra o Inter nesse próximo domingo. Lembrando que no vídeo da parte da tarde a gente trouxe, e volto a repetir,
Segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa, por volta de 1h da tarde, o André Santos estaria desfalcando o Vasco nas próximas 3 partidas, por uma lesão que ele vem sentindo, incômodo no tornozelo. E eu fiz aquela pergunta no vídeo da parte da tarde e volto a repeti-la agora a vocês. Como um atleta que no sábado atuou durante 2 horas nas quartas de final da Copa do Mundo Sub-20 pela seleção brasileira, como um atleta que na semana passada, a seleção brasileira goleando a Turquia por 4-1, ele ficou até o último minuto da partida, não saiu. Ao voltar ao Vasco, começa a sentir uma dor. Na minha opinião, Andrei, se domingo sair a lista de relacionados e você não estiver, você pode ir embora, ó. Pega as suas coisas e saia do Vasco da Gama. Nós precisamos nesse momento de atletas que queiram vestir a camisa do Vasco. E infelizmente, eu falo isso com dor, com pesar, com chateação. Desde o momento que você retornou ao Vasco, você em nenhum momento mostrou que queria estar no Vasco da Gama. Muito pelo contrário. Sempre demonstrou que estava com a cabeça lá em Londres, lá no Chelsea. Nem voltar você quis voltar. Queria Palmeiras, Atlético, mas o Vasco da Gama nunca foi a sua prioridade. Então, se for para ter essa postura de não querer atuar, de falar que está com dor, é melhor não voltar mais a vestir a camisa do Cruz Maltino. Já que estamos falando sobre crime, informação hoje chata, com pesar. Após sair de cadeira de rodas da partida contra o Flamengo nessa última segunda-feira no Maracanã, foi confirmado nessa tarde de hoje que o volante cria das categorias de base do Vasco da Gama, Cauã Barros, realmente teve um entorse de origem traumática no joelho esquerdo durante essa última partida do Campeonato Brasileiro. O atleta realizou na última terça-feira, no caso ontem, um exame de imagem que acabou evidenciando uma lesão do menisco lateral. Ele terá sim que ser submetido a um procedimento cirúrgico que será o desfalque do Vasco da Gama por esses próximos meses. Chato demais. Barros terá que passar por uma cirurgia e com toda certeza fará falta. Um dos poucos atletas que vem jogando bola nesse atual momento desse elenco Cruz Maltino. E para finalizar, gente, 2 informações rápidas aqui a vocês para não me prolongar muito nesse último vídeo da quarta-feira. A primeira aqui é sobre esclarecimentos. No dia 21 de junho, Luiz Melo e Lúcio Barbosa, que é o diretor financeiro do Vasco da Gama, estarão dando esclarecimento e explicações técnicas sobre o atual fluxo de caixa do Cruz Maltino. E aí, a minha pergunta é, realmente, né, tá tudo bem dentro do Vasco? Hoje estamos no dia 7 de junho. O dia 21 será só daqui a 2 semanas. Tá tudo tranquilo. Daqui a 2 semanas esclarece. Porque tá tudo bem hoje, né? O Vasco tá bem, o Vasco não deve ninguém, o Vasco não deve Corinthians, Atlético Tucumã, Nacional, Lille da França. Não, é Lille da França mesmo, do Léo Jardim. Corinthians, São Paulo. Não deve ninguém, tá tudo ótimo, né? Pra você dar esclarecimento daqui a 2 semanas só, Luiz Melo. Realmente, você não se ajuda, né? Mas pra quem disse, né, durante a entrevista coletiva, ao ser perguntado em off sobre investimentos, sobre recursos adiantados, quando o questionado disse que a janela ainda estaria longe, então não precisaria se preocupar com dinheiro, a gente consegue compreender o porquê marcar uma reunião, marcar um esclarecimento apenas daqui a 2 semanas. Porque pra você parece estar tudo tranquilo. E pra finalizar o vídeo, falar infelizmente sobre o vexame. Pois agora há pouco, por volta das 5h30, acabou o jogo entre Vasco e Palmeiras pelas semifinais da Copa do Brasil. Infelizmente o Vasco foi goleado pelo placar de 5-1 para a equipe do Palmeiras na Copa do Brasil Sub-17. Duro, né? Mas é a realidade hoje. Infelizmente, torcedor, é com pesar. Não gosto de falar essas coisas, mas é isso que o Vasco está se tornando. Um clube que é goleado para Palmeiras na base, um clube que está acostumado com 4 derrotas, um clube que é goleado para o Flamengo e o nosso técnico sai da entrevista coletiva rindo. É o Vasco, né? É o Vasco hoje, é esse clube aí que, infelizmente, está ano a ano se afundando ainda mais. E aí, eu tô aqui. Você tá aí. Tem canais de YouTube que estão aqui também, para não deixar isso ficar ainda pior. Então, é claro, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo. Vamos juntos, não vamos aceitar esse momento que hoje, infelizmente, o nosso clube passa. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira. Estaremos aqui amanhã novamente, é claro, com a Acorda Vascão, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo, se inscrevam mesmo no canal. Vamos juntos. E como eu sempre falo, saudações vascaínas.